Queridos amigos do canal 17 da Ainda Telecom, nossos telespectadores, nossos anunciantes, as pessoas que nos veem e nos acompanham pela internet e também pelos blogs. E você sabe, se você quiser fazer parte da nossa equipe anunciando o seu produto aqui na Máquina do Tempo, você pode ligar no 3411-2833. Fala com o Nave Leão para você fazer parte aqui como a Prospec, que é uma loja de produtos pecuários, agrícolas e pet. Duas lojas, uma acima da Igreja do Rosário e a outra na José Marcelino. Tem uns boi grandes na porta, não tem jeito de errar. E a Máquina do Tempo movimentando aqui desta feita uma pessoa muito especial. Especial porque ele, Deus de rapaz, ele faz parte principalmente do convívio político. Ele é sempre interessado pelas coisas boas de Catalão. Ele já foi vice-prefeito, mas também já assumiu a prefeitura. E é uma pessoa muito cuidadosa, zelosa com a coisa pública. Eu diria que aqui em Catalão tem muita gente ainda que é da ficha limpa. E o João Seba, meu convidado de hoje, é um deles, porque tudo isso que eu estou falando aqui é comprovado pela comunidade catalana. Que bom, João, quando a gente encontra uma pessoa igual você, que eu sei da sua vida, que eu acompanhei ali, nós dois continua sofrendo com o Vasco até hoje, essa coisa custosa. Ô, João, obrigado, rapaz. Você está aqui conosco, aqui na Máquina do Tempo, a satisfação e era um anseio, né, de convidá-lo para você participar conosco aqui. Muito obrigado, Nery. Eu não acho que você já começa me emocionando. Lidar com política, ter sido candidato, ter sido vereador, e outras coisas mais, e ter o reconhecimento por parte da população de ter as mãos limpas, me deixa muito orgulhoso. Eu não acho que isso seja virtude. Quando eu fui educado em criança, isso era obrigação. Mas se agora, no mundo de hoje, com todos esses escândalos acontecendo, virou virtude, então eu posso me considerar um virtuoso. Assim, de início do programa, você já me emociona com essas suas palavras, com a sua generosidade. Eu fico muito honrado, satisfeito e agradecido por tudo. Não, João, isso aí é obrigação nossa de 30 anos, e vou fazer agora 42 anos que eu estou na imprensa. Você lembra muito bem. E eu acompanho você, todo mundo, eu sei. A gente deve ser por isso até que me convidaram para fazer esse programa, porque eu conheço todo mundo. Sem dúvida. E você é uma das pessoas que eu conheço. E eu conheço você, João, e eu tenho uma coisa muito interessante que eu tenho comigo guardado, é a presença do seu pai na cabine de rádio conosco, torcedor assíduo do craque, e a gente ficava ali, eu e o Paulo César narrando e eu comentando o seu pai lá. E quando o craque tomava um gol, que a cabine parece que escurecia, seu pai ficava preocupado com a coisa tudo. E marcou demais, como marcou para mim o Farid, o Paulo Fayad, o Wilson Naves, aí que está conosco aí, o Walter Cansado, o Valdir Silvério, tantos outros. Interessante, seu pai foi... Benevides de Almeida, Maurício de Oliveira. Tininho. O Constantino Tartucci. Então, é que tu fez parte do futebol, eu lembro sempre. Aí eu deixei de comentar, né? E nunca mais participei, mas isso aí eu queria fazer esse registro para você, porque seu pai ficava lá, era o único que podia entrar conosco, né? E a gratidão por isso, Nery, é muito grande, porque vocês deixavam a cadeira reservada para ele. Eu me lembro que a Neila do Paulo César ficava sentada até a hora que meu pai chegasse no estádio. Quando meu pai chegava no estádio e entrava na cabine, a Neila, muito educada, muito gentil, muito bonita, levantava para o meu pai sentar naquele local. Então, essa é uma gratidão que toda a nossa família tem pelo carinho que vocês tinham com meu pai. Meu pai era apaixonado por esse craque. Eu acho, meu pai não viu o craque nascer, porque o craque acho que é de 34, né, que fez agora 83 anos. O craque fez ontem, se não me engano, ontem ou antes de ontem. Foi dia 13 ou dia 14? 13, João. E aí, meu pai, ele deve ter visto o craque nascer, porque tinha uma paixão desenfreada pelo craque. E, coitado, ainda percebeu, ainda viu, pôde ver o craque ser campeão de 2004.
Eu me lembro que, por volta das 10 horas da manhã, ele me chamou na casa dele. E eu fui e ele me perguntou, eu posso ir no jogo? Porque ele já estava doente, tomando remédio. Eu posso ir no jogo? Eu falei, pai, lógico que o senhor pode ir no jogo, só toma o medicamento do senhor antes do jogo e vá. E pedi o doutor Adib, antes de ir para o campo, eu pedi, porque meu pai ficava sentado próximo de onde o Adib ficava. Eu falava, você olha meu pai lá. Mas correu tudo bem, ele emocionou, mas assim, na boa emoção, não sentiu nada e pôde ainda ver o craque ser campeão pela segunda vez em 2004. Ô, João, fala mais um pouquinho do seu pai. Meu pai era um homem comerciante aqui na cidade, nascido em 1924. Se vivo estivesse, estaria hoje com 91 anos. Ele passou a infância, a juventude em Santo Antônio do Rio Verde, porque meu avô lá morava. E meu avô veio da Síria, mudou para Santo Antônio do Rio Verde em 1924. Em agosto, e meu pai nasceu em abril, de forma que meu pai foi nos braços da minha avó. Quem levou a mudança do meu avô até a ponte do São Bento foi o Chico Cassiano, num caminhão movido a álcool, em 1924. Então, para quem não conhece, o seu Chico Cassiano já fabricava, junto com o irmão Alberto, o álcool que eles usavam como combustível. E o caminhão rodava a álcool. Então, meu pai para lá foi, meu avô lá criou todos os filhos do meu avô nascidos em Santo Antônio, com exceção do meu pai, que nasceu aqui em Catalão. E meu pai ficou lá até estudar, até começar os estudos. Ele veio para Catalão, estudava, depois foi para Patrocínio, estudou em colégio interno, naquela época ainda tinha colégio interno, foi para São Paulo. Naquele tempo, o curso que eles faziam mais frequentemente era o curso de comércio, hoje é ciências contábeis. Meu pai estudou na Fundação Álvares Penteado, Armando Alves Penteado, em São Paulo. Formou-se, veio para Catalão, foi tabelião de cartório aqui durante muitos anos e depois virou comerciante aí na Gráfica São João. Era um homem educado, um homem gentil, de maneiras finas e delicadas. Meu pai era uma pessoa de excelente convívio, como você pode comprovar, né, Nery? Claro. Ele conheceu toda a sua família. Compadre do meu tio, Jorge Primo. Era o grande amigo do seu Jorge Primo e da dona Aida, né? Padrinho do Elion e da Elda. Eles são gêmeos, né? Uhum. Então, meu pai foi um homem que colaborou muito com o progresso de Catalão. Eu tenho certeza que um pouco do que ele tinha de bom, ele pôde transferir para nós. Meu pai foi casado com a Linda, do Jorge Sapateiro, né? Olinda Jorge Seba, e somos 3 filhos. A Vera, que mora em Goiânia, o Zezinho, que cuida da gráfica, e eu, que sou médico. Mas eu tenho uma saudade muito grande do que representou meu pai na minha vida. E o que representa até hoje, porque eu procuro tê-lo como exemplo, como modelo, e acho que eu não sigo o caminho errado, não. Estou na linha reta que ele traçou. Ele traçou e a gente segue reto. Fiquei emocionado também. Inclusive, tem 2 registros que eu quero fazer aqui. O João Seba é tio do Rafael Seba, que trabalha no esporte, na TV Anhanguera, né? Faz a Globo, TV News, essas coisas tudo. E o João falou uma coisa aqui também que foi importantíssimo, é o que o João ressaltou aqui. O primeiro carro, que é o caminhão movido a álcool no mundo, foi aqui em Catalão, na época da guerra. E quem fez esse foi da Primeira Guerra. Da Primeira Guerra. Foi o Chico Cassiano com o Alberto Martins. E o Cassim. O Cassim mais novo pouco. Pois mas o Cassim passou o carburador para o trator que fez a estrada de Catalão a Davinópolis. E pelege para trazê-lo aqui, João, não vem, né? Esse povo era o seu Chico, o seu Alberto, o Cassim, o tio Cassim, eles eram
um tempo à frente da geração deles, porque eles eram empreendedores, pessoas que criavam as coisas, a situação. Você vê, um caminhão movido a álcool em 1924 é uma coisa inédita, né? Eu acredito. Na Primeira Guerra, o racionamento de combustível era muito grande, eles produziram o álcool e inventaram a mudança no motor do veículo para ser movido a álcool. E deu certo. E pouca gente sabe disso. Aqui tem alguns órgãos. Meu pai falava isso muito para nós. E eu sabia disso. Tem alguns órgãos aqui em Catalão que precisam saber disso, sabe? Muita gente precisa Mas deixa eles estudar isso para lá. João, aí você nasceu, claro. E como é que foi a infância, até chegar à adolescência, estudar fora, a opção por médico, né? Meu pai falava assim, quando ele tinha oportunidade, que eu já nasci médico, que eu só falei na minha vida em ser médico. Eu nunca quis outra profissão. Eu nasci na Avenida 20 de Agosto, antiga Rua Coronel Roque, num 64. Pouca gente sabe onde é, eu vou explicar. Isso. Fica hoje entre o Cantinas e a casa da Dona Mariazinha, na Avenida 20 de Agosto. Depois que a Avenida 20 de Agosto chegou a ter 5 nomes, depois ela virou Avenida 20 de Agosto de ponta a ponta. Mas eu nasci naquela casa, passei ali a minha infância, vizinho da Dona Mariazinha, assisti a construção do palacete, a casa da Dona Mariazinha, que é uma planta que, segundo ela mesma contava, veio de Santa Catarina, por isso o estilo daquela casa e com os cristais. Eu me lembro, assim, na minha infância, nitidamente disso. Estudei, Nery, num plano piloto do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, que foi um jardim de infância. Lá não tinha, era só as meninas, estudo só para as pessoas do sexo feminino. E teve um plano piloto de aplicar os estudos das pessoas que lá estudavam, das moças que lá estudavam e faziam o curso normal. Então foi criado um jardim da infância. Nós éramos 6 pessoas, 6 meninos, homens, naquele colégio. Fiz ali o jardim da infância, depois meu pai me colocou para estudar no grupo escolar 29 de outubro. Aonde é isso, João? O 29 de outubro era onde hoje é o ginásio Anchieta, foi o ginásio Anchieta. Não era Dona Iaiá? Não, lá era o grupo escolar 29 de outubro, que tinha como diretora uma das maiores professoras que Catalão já teve, Dona Nieta Hummel, não sei se você lembra dela. E eu fui aluno lá da Dona Felicidade Aires Campos, que aí está viva, e da Dona Clélia Caiado. Essas duas, a Dona Clélia estava grávida, teve que abandonar o cargo de professora, então foi a Dona Felicidade que terminou. Dali, eu saí, acho que o grupo escolar acabou, 29 de outubro, foi para outro lugar, não me lembro assim bem, e eu fui então para a Escola Paroquial São Bernardino de Siena, fiz o curso primário. Na Escola Paroquial São Bernardino de Siena existia uma particularidade. De um lado era a Escola Paroquial curso primário, do 1º ao 4º ano primário. E do outro lado era o Ginásio São Bernardino de Siena, da 1ª série até a 4ª série. Intermediário tinha o curso de admissão, eu ainda sou desse tempo. A gente terminava o 4º ano primário, fazia o curso de admissão. Quem passasse já ia direto para o ginásio. E quem não passasse fazia o 5º ano. Mas aí praticamente todo mundo passava, era só uma forma de preparar melhor para a pessoa entrar no ginásio. E nós estudávamos na Escola Paroquial São Bernardino de Siena de calça curta. Naquele tempo não chamava bermuda. Calça curta. Calça curta, marrom escuro, camisa branca. E quando passava para o ginásio São Bernardino de Siena era calça comprida, caque, né? Com a listra branca do lado e camisa branca. Então, quem passava de um lado para o outro, virava rapaz. Nossa senhora, já era rapaz, né, João? Ali, posteriormente, o ginásio São Bernardino de Siena, eu fiz até a 2ª série, no ano de 1964. Aí o ginásio, por questões financeiras, era dirigido pelos padres franciscanos, por questões financeiras, fechou. Então, na 2ª série, na 3ª série, em 1965, eu fui para o Colégio Estadual João Neto Campos. Lá fiz o 3º ano ginasial e o 4º ano ginasial.
Quando terminávamos aqui a 4ª série do ginásio, não tinha mais estudo para homem. Só tinha a Escola de Comércio Wagner Estelita Campos. Quem não quisesse fazer o curso de técnico em contabilidade, tinha que então sair para estudar fora. As moças ainda tinham como opção o curso normal, que era para ser professora normalista no próprio Colégio Mãe de Deus. Eu saí então em 67 para estudar em Ribeirão Preto. Fiquei em 67, 68 e 69 em Ribeirão Preto e depois mudei, fui para o Rio de Janeiro para fazer vestibular. Então vamos parar aqui a máquina do tempo um pouquinho, nós tomar uma água, para depois nós embarcar para o Rio de Janeiro. Só um instantinho. E voltamos aqui com a máquina do tempo reabastecida e nós vamos continuando aqui com esse papo gostoso com o João Seba, sempre no patrocínio da Prospec, produtos, serviços, também pecuários e agrícolas e o PET, 2 lojas, uma acima aí da Igreja do Rosário, na Cafres Abrão e outra na José Marcelino. João Seba, aí a máquina do tempo funcionou de novo e você já embarca para o Rio de Janeiro. Já embarco para o Rio de Janeiro. Então vamos, João. Chegando lá no Rio de Janeiro, eu fui morar com a turma daqui de Catalão, uns amigos, Fernando Lhoa, Humberto Margon, o Zé Eduardo do Seu Jesus, Zé Eduardo de Melo, que recentemente falecido, faleceu novo, grande pessoa, com o João Alfredo da Fonseca, o Sérgio Lhoa. Nós éramos um grupo que morávamos lá nesse apartamento e já em outros apartamentos, assim, em outros locais do Rio, morava o atual prefeito, Jardel Seba, morava Luiz Gomides, filho do seu Arari Neto, e o doutor Aguinaldo já morava no outro local, junto com o doutor Fernando Aires, com o Gilberto Cortopassi, com o Juarez Aires, do laboratório. E muitos outros. O Haroldo estava? Não, o doutor Haroldo estudou em Brasília. Ele foi para o Rio de Janeiro posteriormente para fazer residência médica na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Então ele não é da turma do Rio, ele foi depois para fazer radiologia. Aí lá nesse apartamento morávamos nós, mas tínhamos contato com todos. Posteriormente, no ano já de 71, esse apartamento era de propriedade do seu Genervino da Fonseca, essa pessoa que hoje, cujo nome dá nome ao estádio do Craque. Foi um grande homem aqui em Catalão, grande empresário, deputado federal por Catalão, um dos poucos deputados federais que Catalão elegeu. De Catalão mesmo, deputados federais, se não me engano, foram o seu Genervino, e o Alei Margon. Isso foi o Wagner Estelita Campos, não, foi também deputado federal. Mas isso... E depois foi senador, né? Mas então, o apartamento foi desfeito e eu fui morar num lugar muito aprazível no Rio de Janeiro e que eu tenho muita saudade de todo esse tempo, que foi na Urca, já morando junto com o doutor Jardel, atual prefeito, com o irmão do doutor Jardel, o Jamilim, falecido precocemente, uma pessoa boníssima, Jamil Seba Filho, e que faleceu tragicamente, uma situação constrangedora e de saudosa memória. Ele era uma pessoa muito boa e nós convivemos muito tempo juntos. E a Luiz Gomides, que já era médico, mas que morava conosco lá nesse apartamento. Lá nós moramos juntos 3 anos. Depois, na medida que o tempo passava, por exemplo, o doutor Jardel formou, fez residência, veio embora, doutora Luiz casou-se, foi morar em outro lugar, e assim ia mudando a turma, mas é um tempo que me traz muitas boas recordações, porque o Rio de Janeiro é um lugar cativante. E um menino saído do interior, chegando ao Rio de Janeiro, com muitos sonhos, né, muitas ilusões. Eu acho que a gente, na época, tinha mais ilusão do que sonho, na verdade. Achando que
o Rio de Janeiro era uma coisa E o resto do mundo transformava para a gente noutra. Porque a gente pensava que a vida lá era muito boa, muito fácil, e etc e tal. E a vida, nessa época, trazia muitas dificuldades, porque a gente tinha que estudar muito. A concorrência era muito árdua. Mas eu fui feliz. Qual faculdade você formou lá? Eu fiz o primeiro ano de 71 e não passei. Não fui feliz no vestibular. No segundo ano de 70 em 70 eu não passei. Em 71 eu fiz novamente o cursinho e estudei muito, ralei muito. Quem vivia comigo sabia como eu estudava, assim, não estudava mais, porque o dia só tem 24 horas, mas eu estudava muito. Era pra e passar. passei na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho muita felicidade, muita alegria, porque da minha turma, nós sempre encontramos, todo ano, dia 7 de dezembro, encontramos no Rio de Janeiro. E o orgulho que eu tenho de ter estudado, de ter saído do interior, ter saído do sertão de Goiás para ir estudar no Rio de Janeiro, ter sido vitorioso de passar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é o mesmo orgulho que meus colegas nascidos lá, criados lá têm. Certo. Então, isso é Um sabor diferente. diferente. Aqui em Catalão tem um colega que é do Rio de Janeiro e mora aqui, e é meu amigo particular, nós convivemos como quase irmãos, o doutor Zé Egídio, que é de lá e nós formamos juntos. E, por ironia do destino, ele veio a Catalão as primeiras vezes comigo para passear, para passar férias. Aqui conheceu uma prima irmã minha, Aline Demos, casou-se, constituiu família e está aqui até hoje. Quer dizer que, então, esse convívio, assim... É o negócio da água que tem aqui, né, João? E você falou um negócio interessante aí, Hanna. O pessoal vai desculpar quando eu falar Hanna, é por causa da intimidade que eu tenho, que ele me permitiu isso. Vou falar Hanna de novo. Você viveu os 70, a época boa do Vasco, né, rapaz? Muito boa, né? Mas o que, assim, no esporte, o Vasco foi campeão em 70. Eu vi o Vasco ser campeão. Então, eu ir no Maracanã e ver o Vasco ser campeão era glória. Mas, melhor ainda, foi a primeira transmissão de Copa do Mundo ao vivo pela televisão. E nós vimos na televisão preto e branco, pequenininha, com essa televisão de válvula que precisava esquentar para funcionar. Mas nós vimos o Brasil dar aquele show na Copa do Mundo de 70 e quando acabavam os jogos, nessa época nós morávamos em Ipanema, o povo saía às ruas, ia para uma praça pertinho de onde nós morávamos, chamava Praça General Nossa Senhora da Paz, ou General Osório, uma praça próxima. E era aquela comemoração. Quando a seleção brasileira chegou do México, chegou no Galeão e foi em passeio em carro aberto, carro do Corpo de Bombeiros, e parou em Copacabana, num local, e eu lá estava para receber a seleção. Então, isso é uma alegria muito grande para quem sair do interior, vai. Assim, eu tenho muito boas recordações. Sempre retorno ao Rio, porque eu vou ao encontro da minha turma, todo dia 7 de dezembro eu lá estou. E tem essas recordações. Eu gosto de ir no Rio, assim, gosto de, quando estou no Rio, de fazer certas coisas que eu ainda fazia quando estudante lá. Ir a alguns bares, alguns locais, nos locais que eu morei, eu tenho muita saudade disso. Antes de terminar o curso, assim, com o passar do tempo, as turmas iam mudando, mas eu cheguei a morar também num apartamento, no Humaitá, com o doutor Adib, atual deputado estadual, com o Fábio Neto, com o Miguel Pascoal, que hoje é meu cunhado, na época não era o Zé André. Uhum. Era só Fábio Neto, Zé André, Miguel, Adib e eu morávamos lá no Humaitá. Morei num local lá, num bar chamado Flamengo, com o doutor Aguinaldo, mesmo, com o Juarez, com o Fernando Aires, morei torcendo para o morei no Flamengo, Gilberto Cortopaz. E assim, todos bem rapazes e moças na época, bem-sucedidos, todas pessoas bondosas, e que naquela época todos tivemos muita sorte, porque nenhum enveredou pelo lado ruim da vida. Nenhum. Claro. Todos profissionais liberais, de renome,
todos de boa família. Eu atribuo muito a essas coisas, né? Até hoje eu sempre falei isso para meus filhos. Ande em boa companhia. Eu tive essa sorte. Isso é bíblico, né, João? Eu tive essa sorte. Onde eu fui, em Ribeirão Preto ou no Rio de Janeiro, eu sempre me cerquei de boas companhias. Isso eu acho até que é uma graça de Deus, da criação que a gente teve aqui, mas que foi o traçado reto da vida. E você bolou na época ruim, né, João? Que era ditadura. Ditadura e a perseguição política muito grande. Eu tive colegas de faculdade sumidos. Recentemente, acho que a minha turma é de 77. A pessoa mais famosa na minha turma, colega médico, foi o ministro da Saúde, Zé Gomes Temporão. Muito amigo e muito boas pessoas. Mas um colega sumiu no 2º ou 3º ano e ninguém sabia a notícia dele mais. Chamava Franklin. De repente, 4 ou 5 anos atrás, num desses encontros da minha turma, ele apareceu. Ele tinha mudado, fugindo da ditadura, para Israel. Ai, meu Deus. Ele era de origem judia e mudou-se para Israel. Apareceu de repente. Quer dizer, alguns sabiam do paradeiro dele, mas a maioria não sabia, achava até que tinha morrido. Eu tive colegas militantes na política nessa época que foram arduamente perseguidos pela ditadura. Ô, João, e a hora de pegar o anel, o diploma, o rapazinho aqui de Catalão lá no Rio, foi na Candelária? Não. A minha turma inaugurou na faculdade uma forma diferente. A turma formava, as turmas da Faculdade Nacional de Medicina, a tradição era ir para o Teatro Municipal. Mas na minha turma já tinha uma corrente modernista que não queria pôr beca, não queria pôr chapéu, não queria anel, não queria... Nós formamos numa quadra, num ginásio de esporte, na Ilha do Fundão, que era o local da faculdade, e todos de branco. Ah, certo. Foi uma inovação, inclusive. Foi uma inovação. Isso e depois nunca mais teve isso também. Ninguém quis. Não sei se foi bom ou se foi ruim, porque a gente não tinha muita escolha, mas fomos. Hoje eu vejo retrato assim da turma com um chapéu, com a beca, põe um chapéuzinho na mão. Eu tenho o álbum de fotografia, mas todo mundo de jaleco branco. Sei. Então, não tivemos não seguimos a tradição. Outros da mesma faculdade, por exemplo, o doutor Robertinho Marot, que veio depois, né, muito depois, ele já formou nessa tradição da faculdade. Ô, João, o que a Santa Casa significa para o doutor João Seba Neto? É uma extensão da minha casa. A Santa Casa é a minha casa em Catalão. Fala mais. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à Santa Casa de Catalão. Quando eu cheguei, a Santa Casa tinha perdido um dos grandes pilares da Santa Casa, que era o doutor Lamartine. Na época, eu me lembro ainda, doutor Lamartine Pinto de Avelar, talvez um dos maiores médicos que por aqui já passaram. Ele tinha morrido e a conversa na rua geral, agora a Santa Casa acaba, agora a Santa Casa fecha. Mas a Santa Casa, iluminada por Deus, sempre teve 4 pilares de sustentação, as vigas mestras que a Santa Casa não só não fechou, como ainda pôde crescer muito mais, que foram Dr. João Martins Teixeira, Dr. Silvio Pascoal, Dr. Roberto Marot e... Não, acho que a Dona Isabel. Dona Isabel, o negro da Santa Casa. Então, sobraram essas vigas mestras e já contando com mais médicos, com novos médicos. Quando eu cheguei, já estava aqui doutor Haroldo, doutor Aguinaldo, doutor Wilson, doutor Delmo, doutor Isaac. Eles já estavam aqui, já fazendo a Santa Casa funcionar. Mas, quem trabalha na Santa Casa, acima de qualquer coisa, tem que ter espírito público, tem que ter o dom, ou tem que ter o desprendimento de atender a população mais carente. Quem lá na Santa Casa trabalhou e quiser só ganhar dinheiro, durou pouco tempo.
porque lá é um local que é um local da filantropia. E todo mundo sabe disso. Eu não estou falando nada diferente do que toda a população tem conhecimento. Não tem convênio, não tem plano de saúde e não tem dinheiro, um local de atendimento tem que ser a Santa Casa. E eu acho que a Santa Casa presta esse serviço desde 1957, quando foi inaugurada, de uma forma muito boa para a população. Quem é que de Catalão nunca foi preciso passar pela Santa Casa? Quem é que de Catalão ou da região, a gente pode dizer hoje, né? Nunca necessitou do atendimento naquele local. E sempre foi bem atendido, sempre foi bem acolhido e é o local que hoje presta essa filantropia a mais de 9 municípios em torno de Catalão. Nós hoje temos atendimento até de cidades que estão distantes e que não necessitavam, talvez, do atendimento. Mas a Santa Casa vai bem, muito bem administrada, muito bem dirigida e progredindo cada vez mais. Eu posso dizer, assim, resumindo em poucas palavras, é a extensão da minha casa. Meu lar é tudo para mim. E eu trabalho lá e sou feliz por isso. Muito bem. Mas eu quero fazer uma ressalva aqui. O pagamento que esses médicos da Santa Casa mais receberam, o cheque assinado por Deus lhe pague. Estou certo? Está muito certo, né? A máquina do tempo vai dar uma reabastecida, porque legal mesmo voltar com o João falando de política. Agora você não pode perder, que tem muita coisa interessante aí. Só um instante só. Estamos de volta aqui na Máquina do Tempo. Que papo gostoso esse com o João Seba. Eu tinha vontade demais de trazê-lo aqui por isso mesmo, porque, João, você dá a chave para ele funciona o programa e só não ficar brecando ele aqui. Um abraço para todos os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha pela internet e também pela Ina Telecom. E um abraço para o pessoal da Prospec, que é Serviços Agrícolas e Pecuários, e também PET, nosso patrocinador Prospec, na 20 de agosto, ou melhor, na José Marcelino, e também da Cafes Abrão, ali acima da Igreja do Rosário. Quando eu falei Igreja do Rosário aqui, João, lembrei que você foi festeiro da festa do Rosário, rapaz. Fui com muito orgulho. 87? Normalmente aqui em Catalão fala-se que não é a pessoa que escolhe ser festeiro, é Nossa Senhora do Rosário que escolhe a pessoa para ser festeiro. E eu fui, mas com grande honra e orgulho e satisfação. E aquela época era uma época mais difícil do que fazer a festa do Rosário de hoje. Porque, por exemplo, a prefeitura me deu como festeiro, deu para a festa que eu fui festeiro, o rancho pronto e um guarda. Foi o que a lei prefeito ofereceu para mim como festeiro. É o que oferecia. O rancho era de palha e a comissão que eu formei, que eu não posso falar que eu fui festeiro, porque a comissão é que fez a festa, naturalmente, todos amigos, companheiros e colegas. Naquele tempo ainda saía nas roças pedindo mantimento, arroz, feijão, goma para fazer biscoito, leitoa, galinha. A famosa bezerra? A bezerra da festa. Então foi uma festa muito feliz, muito querida. Perto desse local que nós estamos gravando, que é o Bar do Godot, ainda existia o terno do seu Antoninho Adão, que era o terno da Liga, o terno mais velho da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. É o terno da Rua do Pio, o terno do Sapo, do Oswaldo, pai do Godot, e que eu tenho uma memória muito grande, porque seu Antoninho Adão me tratava muito bem até demais. E o segundo capitão era o Zé 18, eu me lembro disso demais, eu era, assim, bem tratado por ele. Que bom. Nessa época eles estavam funcionando num terreno vazio, que tinha uma cobertura e fazia os ensaios todo domingo à tarde. Mas eu fui feliz demais porque eu me cerquei de grandes amizades.
Os capitães são meus amigos até hoje, os que estão vivos. Ô João, deixa eu fazer uma partinha. Você lembra quando a Rádio Cultura começou a transmitir a primeira vez a entrega da coroa, aqueles negócios tudo? Aí eu ficava perto de você e falava assim, João, como é que é o nome desse capitão aí? Você não sabe quando eu esqueci isso? Você lembra disso, João? Lembro direitinho. O deputado, na época, deputado Arédio Teixeira, uma pessoa muito educada, muito gentil, e ele ficava assim, ó, mas você conhece todo mundo. Conhecia mesmo. Me lembro dos capitães de Congo de saudosa memória, Pedalcina, Zé do Gordo, o Antoninho Adão, todos esses, o Sapo. Então foi uma época feliz da minha vida, né? Eu recebi a coroa do Lázaro Marra e entreguei para o então prefeito Alei Margon. Foi o último ano do Alei prefeito, que foi 88. E foi uma época muito boa da minha vida. Tem grandes recordações e grandes lembranças eternas na minha cabeça, na minha e da minha esposa Maria Célia, porque realmente nós fomos felizes em fazer a festa. Mas no tempo de uma viradinha, bateu de cara com a política. João Seba, candidato a vice-prefeito, com o Mauro Neto. Aí começou ou começou Não, antes? eu fui candidato a prefeito. Ah, é? Eu cheguei aqui em 1979. Janeiro de 79 eu comecei a trabalhar na Santa Casa. Quando foi em 1982, veio a eleição e o doutor Silvio Pascoal era candidato a deputado estadual. Eu queria ajudá-lo muito, porque era um grande homem, um político sério, político honesto, político que tinha, como eu tenho, e aprendi muito com ele, até as mãos limpas, e eu queria ajudá-lo muito. Naquela época, Nério, o voto era chamado voto vinculado. Se você votasse num candidato de um partido, o seu voto tinha que ser obrigatoriamente de todos os candidatos desse mesmo partido. A chapa completa. A chapa completa. Eu me lembro que o Willis Rezende era candidato a governador pelo PMDB e o Silvio Pascoal era candidato a deputado estadual pelo PFL. O candidato era o governador Otávio Lage de Siqueira. Então, eu queria muito ajudar o doutor Silvio, mas eu queria também iniciar meu caminho pela política. E fui candidato, então, a vereador. Eu fui do meu partido o vereador mais votado. Nós fomos eleitos 4 vereadores pelo PFL. Batuíra Borges, Dalva Rosa Badico foram reeleitos. E eleitos Jamil Barbosa, de saudosa memória, assim como o Batuíra, Jamil Barbosa de Jesus, um grande homem, e eu pelo PFL. Contra os 7 deputados, 7 vereadores, então, do PMDB. Posteriormente, esse mandato foi um mandato que o Alei Margon foi prefeito, foi um mandato de 6 anos. Certo. Posteriormente, em 1988, nova eleição, eu fui candidato novamente a vereador. Dessa vez, então, fui o mais votado da cidade, pelo PFL novamente. E o candidato a prefeito do meu partido era o doutor Aguinaldo Mesquita, que aqui já esteve e contou a história e foi eleito prefeito contra os outros candidatos, Mauro Neto e Mauro Fayad. Exerci mais esse mandato de vereador 4 anos, até 1992, quando então eu me candidatei a prefeito pelo PFL, numa coligação com o PSDB, à época, dirigido pelo Mauro Neto aqui. Nessa época, o atual prefeito, doutor Jardel, era do PMDB, assim como o atual deputado estadual, doutor Adib, também era do PMDB. O ex-deputado Fernando Neto também do PMDB. Então, a minha coligação foi com o Mauro Neto do PSDB. A artilharia pesada na época, né, irmão? Eu tinha uma eleição, né? Eleição, a gente não pode, assim como futebol, esse negócio de já ganhou, termina mal. Terminou mal uma eleição do Luiz Rezende com Marconi Perillo. Tá? Já ganhou. Terminou mal uma eleição, às vezes, talvez ganha, do Alei Margon contra o Eurípides, 3 Ranchos. Foi. Já ganhou. E essa
minha eleição, que eu fui candidato a prefeito, eu tinha uma margem de vantagem nas pesquisas muito grandes em relação ao PMDB, que não tinha candidato. Até agosto o PMDB não tinha candidato. Aí resolveram candidatar o doutor Zé Moreira e, numa virada política, por uma série de razões... normais, né, João? Não, razões políticas, né? Eles conseguiram, então, a vitória. O doutor Zé Moreira foi eleito prefeito, eu fui o segundo colocado, e um grande homem falecido, de saudosa memória em Catalão, por ser um homem reto, correto e de reputação ilibada, foi o senhor Geraldo Martins, foi o terceiro lugar. O Geraldão do PT. Geraldão do PT. Então, essa foi minha trajetória. Afastei da política um tempo, porque eu fiquei sem ter mandato, a gente fica um pouco afastado. Em 98, 96, o doutor Adib estava iniciando uma nova trajetória política. Ele tinha saído do PMDB, tinha entrado no PL, junto com o doutor Fernando, com os outros amigos, Fernando Neto. E, na verdade, eu não queria militar mais politicamente, mas estava no sangue também, né? Pega na gente. Mas é por causa da companhia que eu aceitei participar, então, do PL com o doutor Adib e com o doutor Fernando Neto. Nós fomos seguindo até que, por intercorrências aí da própria política, nós tivemos que sair do PL e entramos, então, no PMDB. O doutor Adib foi eleito deputado estadual pelo PMDB e candidato posteriormente a prefeito. Eu queria, na verdade, ser candidato, quando o Adib candidatou, eu queria ser candidato a vereador. Mas eu fui convencido por ele, convencido por ele a ser candidato a vice-prefeito dele. Assim fui no primeiro mandato e no segundo mandato. Vai frisar que foi vitorioso, né, João? 2 vezes. Vitorioso 2 vezes. Mas eu, assim, eu entendia que, entendo até hoje, o vice-prefeito é um cargo que não deveria existir, em primeiro lugar. Se existir, ele não deve ser remunerado. Por quê? Porque o vice-prefeito, na Constituição da República, ele não faz nada. Ele só substitui o prefeito nos impedimentos deste. Então, não devia ser remunerado e nem devia existir o cargo. Porque se o prefeito for impedido, tem o presidente da Câmara para assumir o cargo. Bom, mas passou. Só que como eu entendo assim, então eu e o Adib conversamos muito, somos muito unidos, a verdade é essa. Nós somos irmãos siameses. E eu assumi, então, a convite dele e nos nossos entendimentos, a Secretaria Municipal da Saúde. Fiquei os 2 mandatos como secretário. E depois mais 2 anos com o doutor Velomar, prefeito, eu ainda fiquei. Quer dizer que eu fui secretário de saúde 10 anos. Contribuí de alguma forma para Catalão. Acredito que tive mais sucessos do que fracassos e me sinto feliz por isso. Mas eu acho que também esse cargo não devia, a pessoa não devia exercer tanto tempo um cargo assim. Mas tudo bem, passou. Hoje eu já, depois que saí da secretaria, voltei para o meu consultório e continuo exercendo a profissão. Agora, as próximas eleições estão chegando aí, né? As eleições municipais, e o bichinho a reforma aí, política está aí e nós vamos ver o que é que nós faremos. Mas eu tenho certeza que eu faço parte de um grupo político. E quem faz parte de um grupo político e milita na política tem que estar preparado para o que a situação... soldado, né, João? É um soldado. O que a situação oferecer. O que eu vou ser, ou o que eu não vou ser, eu não sei. Eu sei que eu vou continuar militando na política, porque essa também é uma forma que nós temos de ajudar o próximo. O médico tem isso, é uma missão na vida, de diminuir o sofrimento, de atenuar a dor, de ajudar pessoas. E na política a gente pode continuar também ajudando dessa forma. João, é uma máquina que nós estamos aqui, a máquina do tempo. Voltamos atrás, coisa linda, você falou muita coisa bonita aí. Pô, a máquina para, você queria voltar aonde hoje? Se tivesse poder para isso, nós tivéssemos como, o João Seba voltaria aonde?
difícil dizer, porque quando você começa a ter saudade demais, é sinal primeiro que você está ficando velho. Esse saudosista demais. Mas eu tenho, assim, muita lembrança da minha juventude, da minha infância, feliz com meus avós. Eu conheci uma bisavó, isso é bom, né? Claro. Ainda hoje eu estava falando com uma pessoa, dentro do meu consultório, ela falando que perdeu o bisavô. Eu falei, minha filha, eu pude conhecer uma bisavó. Então, nesse tempo, a gente era feliz e não sabia, né? A vida passava devagar, jogava futebol nas ruas aí em Catalão, as ruas de Jogou no terra. crack, né, irmão? Joguei no crack há algum tempo, no aspirante. Conheci o esporte, além de engrandecer a pessoa fisicamente, nos dá a oportunidade de conhecer grandes pessoas. Faz muita Eu, amizade. dentro do esporte, eu conheci grandes pessoas. Aqui, posso dizer como ídolos, porque eram um pouco mais velhos do que eu. O Godot também jogava, o Nery jogava, mas eu conheci pessoas boníssimas e que ajudaram a traçar o caminho da vida. Sem dúvida, pessoas de caráter, pessoas de formação familiar, sólida. Eu tive a oportunidade de jogar com o Lázaro Domingos. Eu tive a oportunidade de jogar com o Zé Tavares. Eu tive a oportunidade de ter como colegas jogando comigo o Godot. Eu tive oportunidade de conhecer o Zé Rosa Bueno jogando futebol, meu colega de escola. Eu convivi com o Luizão Tavares, convivi com o Picolé Tavares, com o Luiz Carlos do Iraci. Você lembra do Luiz do seu Iraci? O Cão era uma pessoa folclórica, Mané Grosso, Dejair, Joel Pascoal, que é como nós fomos criados como irmãos, o Isaías, o Homim, uma pessoa, eu tenho uma saudade, uma vontade de ver o Homim, não sei onde está mais o Homim. Então, assim, isso é a convivência nossa do dia a dia, né? Que a gente tinha o Maurício Tiburcio, um dos maiores goleiros que o Catalão já produziu daqui, um rapaz daqui, mas ele era o Goiaba, Marcos olhou, Goiaba, ele fala Marcos, ninguém sabe quem é. Ele falava, era assim, eu acho que ele era melhor que o Gilmar, não tinha cabimento, tanto que ele era bom no gol. Pegava. Então, o esporte também foi importante. Eu joguei no craque como, naquele tempo falava aspirante, né? Nem reserva. A gente fazia preliminar do jogo principal. E aqui jogava contra os times. Pedra Branca, eu joguei na Pedra Branca um ano, eu convido o seu Levino. Quem que não conheceu o Levino aqui em Catalão? Saudosa memória. Eu joguei com o Dinho, com o Jovencio, com o Marão, com o Mauricinho, essa turma do Faca. Era Faca. Frivap. O Faca é antes do Frivap. Mas já cortava bem. Então o esporte foi importante demais na formação da gente, né? Mas depois a gente escolhe o outro rumo e o sonho de criança permanece. Mas a necessidade de estudar e fazer um curso universitário foi maior e substituiu o gosto pelo esporte. Duas perguntinhas rápidas. Jair Seba e José Seba. Irmãos siameses, meu tio Jair e meu pai. São os dois filhos únicos, homens do meu avô João Seba, e que foram, pela pequena diferença de idade, foram criados praticamente juntos. Meu pai era o cérebro e o tio Jair era o trabalhador. Meu tio foi motorista de caminhão numa época áurea aqui da juventude, em que muitas pessoas fizeram a vida sendo motoristas de caminhão. Alei Margon, Totó Seba, Samir Esperidião, meu tio Jair, Liquim Seba, e muitos outros aí. Estopa. O Chiquinho, Chiquinho Português. Chiquinho Português. Meu tio falava muito. E essas pessoas, então, fizeram a vida na direção do caminho. Meu tio chegou a ter 2 Fenemê. Já pensou? Máquina pesada. Quando ele chegava, a buzina era em cima, ele chegava, a buzina a ar, né? Abria a buzina, todo mundo na cidade sabia que ele estava chegando. Ô, João, que bom você ter vindo aqui
embarcado comigo na Máquina do Tempo. Um prazer muito grande, João. Você sabe, a Obrigado. minha família toda é sua amiga, né? Sabe Muito disso. amiga. A né? Vilma, sua sogra Aparecida, O a Joãozinho. Lara, a Carolina, o Joãozinho, são pessoas do meu convívio. E você sabe a minha admiração que tem a Clícia, o Rogério, o Paulo por Sem você, dúvida, né? o Rogério, meu E vai amigo. levando a coisa tudo aí. João, muito obrigado, de coração mesmo. Você engrandeceu demais a Máquina do Tempo com a sua presença aqui. Eu sei que dava mais um programa a gente ficar batendo papo Nery, aqui. eu ficaria aqui mais tempo. A gente é Felizmente. premido pelo horário, né? Mas Deixa uma mensagem aí, João. a mensagem que eu deixo, Nery, é de agradecimento, de honradez, de satisfação, de felicidade por estar aqui com todos vocês, produtores, cinegrafistas, Contra-regra. contra a regra, Quem é o contra-regra? o Godot. O Godot. E de estar aqui nesse local, que eu sempre que posso venho aqui, o Godot sabe disso, porque ele nos recebe aqui muito bem. Então, a minha palavra é só de agradecimento. Muito obrigado a todos vocês e a minha alegria, a minha satisfação, minha felicidade por ter estado aqui esses momentos agradáveis com vocês. Volto se convidado for novamente. Caraca. Gente, muito obrigado, meus amigos do canal 17, da Ida Telecom. Foi uma coisa linda esse programa do João. Foi muito bonita, sabe? É uma coisa que eu sempre quis trazer o João Seba aqui, trazer o João Seba, agora eu consegui. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Fica todo mundo com Deus. Um abração.